Marcos capítulo 1, versículo de número 21, diz assim o texto sagrado. A versão revista atualizada diz assim: depois entraram em Cafarnaum. Aqui na NVI diz, vamos ler na NVI e depois nós vamos voltar para o texto aqui. 1, 2, 3. Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. 22. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. 23. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. 25. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. 26, vamos. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram admirados, que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino, e com autoridade? Até aos espíritos imundos ele dá ordens, e eles o quê? Lhe obedecem. 28. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Vamos. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. Vamos. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomando-o pela mão, ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a o quê? Servi-los. Vamos. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu aonde? Pai querido, eu não tenho dúvida que a tua palavra, pelo teu Espírito, foi revelada, foi descortinada para mim e para esta igreja nesta noite, e através da transmissão, Pai, para tantas e tantas vidas que agora estão nos acompanhando. Espírito da revelação, vem de maneira, Pai, especial, e fala conosco, e mostra, Deus, a beleza da tua palavra. Em nome de Jesus, anulamos e repreendemos todo espírito do inferno, e declaramos vencidos pelo poder da presença de Deus neste lugar. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode tomar o seu lugar, aleluia. Nós lemos no versículo 21, Marcos capítulo 1, nós lemos do versículo 21 até o versículo de número, qual foi o último? 33. Você pode repetir comigo esse texto? 1, 2, 3. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. Deixe-me começar nesta noite contigo de maneira um pouco diferente. Eu vou começar nesta noite dando tema para essa reflexão. E o tema para esta reflexão, que o Espírito Santo claramente sussurrou, foi esse: quando Jesus entra em cena, 3 atmosferas mudam. Quando Jesus entra em cena, 3 atmosferas, elas têm que mudar. Porque se não houver mudança, alguma coisa está fora do lugar. E nós vamos caminhar nesta noite, nessas 3 atmosferas, e eu quero que você faça um exame, uma autocrítica. Eu quero que você pare, pense, reflita, e diga: opa,
tem alguma coisa aqui que tem que ter uma mudança. A versão atualizada diz assim: depois entraram em Cafarnaum. Versículo de número 21. Esse depois, ele narra para nós que é após a escolha dos primeiros discípulos de Jesus. Capítulo 1, versículo 16, diz assim: caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mais à frente, ele encontra Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que também estavam envolvidos com a pesca, consertando as redes. E ele também convidou, e eles foram atrás de Jesus. O versículo 21, então, ele é o início, ele é o startar. Preste atenção nisso. Ele está startando o ministério de Jesus. Vamos dizer assim, de maneira pública, oficial, ele está entrando em cena. Ele está entrando em cena. Por isso, o versículo 21 diz assim: eles. Observe que o pronome está no plural. Eles, quem são eles aqui? É Jesus e quem mais? Os discípulos que ele acaba de separar, de levantar. Ele agora está acompanhado. Ele agora tem um grupo de discípulos, os seus primeiros discípulos. O texto diz que Jesus, ele entra em Cafarnaum acompanhado e diz assim: e logo, imediatamente, e logo, de início, e logo, dia de sábado, Jesus entra aonde? Na sinagoga. A sinagoga, vamos chamar a sinagoga hoje para facilitar, nós não somos judeus aqui. Vamos chamar a sinagoga de casa de oração, de casa de fé, de igreja. De igreja, de santuário, para facilitar. Jesus entra no sábado em Cafarnaum e logo, imediatamente, ele vai a uma sinagoga, a uma casa de culto. A uma casa onde a palavra é lida, onde Deus é pensado. A sinagoga não é um local de baile, não é um local de músicas mundanas. A sinagoga não é um bar, um pub. Não, a sinagoga é um lugar de culto. É um lugar de culto. A lei, os profetas são lidos, são estudados ali. Então ele vai a um local de fé. Ele não vai a um ambiente de debates políticos. Ele vai a um local de fé. E o texto diz que quando ele chega ali, diz o texto assim: ele chega e ele toma a preeminência, ele começa a ensinar. Ele chega e ele já começa atuando, ele começa a ensinar. Versículo 22. Eu posso ouvir a tua voz, a tua leitura? Vamos? Presta atenção. Jesus acaba de chegar na cidade, ele acaba de entrar, e ele acaba de entrar na sinagoga, aonde a palavra de Deus é pensada, é estudada. E ele começa a ensinar na sinagoga. E quando ele começa a ensinar, diz a Bíblia, e se ela diz, você vai crer hoje. Eu creio, nós cremos. Quando ele começa a ensinar, diz a Bíblia assim: todos, diga todos. Todos é o coletivo universal. Todos os presentes na sinagoga, todos ficam o quê? Maravilhados. Jesus, quando ele começa a ensinar, todo aquele auditório, toda aquela plateia, toda aquela audiência se maravilha. Jesus, ele é, nesse espaço, unanimidade. Jesus, ele faz, quando ele começa a falar, Deus, pelo Espírito, torna ele uma unanimidade ali.
Não é um grupo, não é uma parte que diz, não gostei, eu discordo do que ele ensinou. Ele vira unanimidade, todos ficam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensina com autoridade. O texto vai dizer para mim e para você algo meio pesado, que a êxtase daquele auditório, ela está numa comparação com quem falava antes. Ele ensina com autoridade, ele maravilha o auditório, não como os mestres da lei, aqueles que antecederam a ele. Então aquele auditório naquele dia fica, uau! Que maravilha é essa? Que coisa linda é essa? Versículo 23. Está travando o computador? Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito gritou. O outro evangelho, deixe-me ler o outro evangelho, que o outro evangelho, a colocação é ainda mais clara, que é Lucas. Lucas também faz essa narrativa. E o texto diz assim, em Lucas capítulo 4, versículo de número 31. Eu quero pegar um ganchinho na visão de Lucas. Diz assim: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Agora, o versículo 33 diz aqui: na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de espírito imundo. Observe isso, na sinagoga. Na versão atualizada da SBB diz assim, 33, achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo. Naquele sábado, quando Jesus chegou naquela sinagoga, já estava ali. Naquele sábado, quando Jesus chegou naquela sinagoga, já estava ali um homem, e a Bíblia diz que ele era possuído pelo demônio, e o demônio que ocupava esse homem, ele recebe essa identidade. Esse homem tinha um demônio, e o demônio que estava nele era um demônio imundo. Pense imundo em todas as áreas que você queira pensar. Pode pensar. Imundo no sentido do seu aspecto externo, imundo no sentido do seu aspecto interno, um homem abjeto, um homem imundo. Esse homem tem pensamentos imundos, ideias imundas, planos imundos, palavras imundas. É um homem podre pelo pecado. Um homem possuído por Satanás. Sua mente, seus olhos, é uma coisa nojenta, podre, imunda. Não apenas na sujeira, mas na imundícia espiritual. Na imundícia espiritual. Aquela coisa que cheira a enxofre. Esse homem está dentro da sinagoga. Esse homem já está ali. Ele está ali, ele faz parte daquele grupo que frequenta. Você lembra qual foi o tema da mensagem desta noite? Quando Jesus chega, o quê? Atmosferas vão mudar. Quando Jesus chega naquele espaço, aquele homem imundo está ali, ele começa a falar e primeiro, todos se maravilham. Uau, que isso? Que palavra é essa? Todos ficam maravilhados, ele vira unanimidade. O diabo se revolta, o diabo, ele se incomoda, porque tem alguém com uma nova palavra, uma nova doutrina, e o diabo ativa esse homem. E o homem se levanta, e ele grita com toda a força. Esse homem interrompe a pregação, ele quebra o discurso, ele grita, ei! 34, versículo 34, coloca na tela, quem está no computador, 34, vamos. Que queres conosco, Jesus de Nazaré?
você vieste para nos destruir. Observe a concordância. Você veio aqui para nos destruir. Ele fala pelo coletivo, ele fala pelos companheiros, ele é porta-voz. Você veio aqui nos destruir. Olha, estava tão bom, estava tão tranquilo sem você aqui. Se você não chegasse hoje aqui, olha, ninguém ficaria maravilhado, ninguém ficaria satisfeito. Se você não chegasse aqui, eu continuaria aqui. Todos nós estamos na nossa zona de conforto. É bom ficar aqui. A palavra vem vindo do jeito que vem vindo, ela não incomoda ninguém. Há um acordo aqui tácito entre nós, entre eles e os demônios que aqui estão. Vieste para nos destruir, sei quem tu és, o Santo de Deus. Aquele grupo daquela casa de culto convivia com demônios. E um demônio imundo não é um demônio escondidinho, que você talvez tenha dificuldade de discernir que é um demônio que está ali. É um demônio asqueroso, que cheira mal, que fede. Ele convivia ali. Quando Jesus entra em cena, atmosferas mudam. Você pode repetir? Diga, quando Jesus entra em cena, atmosferas mudam. Tem que mudar. Quando ele entra em cena, o diabo tem que sair, tem que bater em retirada. Tem que bater em retirada. Versículo 35, vamos, 35. Me perdoe, nós estamos em Lucas, né? 35. O diabo então é vencido. Jesus expulsa ele. Vieste aqui nos destruir. E o Senhor manda, diz para ele, cala-te. Cala-te, demônio. Cala-te. Eu te proíbo de falar. Cale-se e sai dele. E diz a Bíblia que então o demônio jogou o homem no chão diante de todos. E o quê? E saiu dele sem o ferir. 34, 36. Diga como é que assim, todos ficaram o quê? Você observa que é a segunda vez que essa palavra entra em cena. Todos ficam maravilhados quando a palavra começa a ser pregada. Todos ficam maravilhados quando o diabo é vencido pelo poder da palavra. Diga, quando Jesus entra em cena, a atmosfera tem que mudar. Tem que mudar. A atmosfera tem que mudar. Eu quero fazer um desafio nesta noite a essa igreja. Eu queria que você fizesse uma declaração, um ato profético, e dissesse assim, Senhor Deus, muda a atmosfera da nossa casa de culto. Você queria fazer isso? Diga, Senhor Deus, muda a atmosfera da nossa casa de culto. Você não quer muito não. Você podia repetir isso novamente. Diga assim, Senhor Deus, muda a atmosfera da nossa casa de culto. Sabe, olha o que você falou. Quando a atmosfera muda, os demônios são desalojados. Você devia entender isso agora. Diga assim, quando a atmosfera muda, os demônios são desalojados. Onde estavam os demônios? Onde estava o demônio? Estava o quê? Interaja comigo, por favor. Aonde estava o demônio? Diga assim, assentado confortavelmente na casa de culto. Ou não estava? Estava tranquilo, perna cruzada, mascando o seu chicletinho, tranquilo. Diga assim, mas quando Jesus chega, a atmosfera muda. Diga assim, o Senhor hoje vai mandar demônio embora. Ele vai mandar demônio embora. Ele vai mandar demônio embora. Ele vai. Diga assim, quando ele chega, o demônio é desalojado. É desalojado. Irmãos, está na Bíblia. Isso aqui é um princípio. A lei da primeira referência, eu posso aplicá-la aqui. Jesus começa o ministério e ele vai aonde? Na casa de culto. A palavra de Deus diz assim, a minha casa será chamada de agremiação política. A minha casa será chamada de negócios comerciais. A minha casa será chamada de desfile de roupas.
A minha casa será chamada de palco. A minha casa, diz ele, será chamada o quê? Será chamada de? Você concorda com isso? Você concorda com isso? Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Olha isso aí. Até os espíritos imundos, ele dá ordem com autoridade e poder, e eles o quê? Sai. Quantos concordam que todo espírito imundo tem que sair? Não tem nada mais triste de você ouvir alguém falar contigo no gabinete: pastor, estava na igreja, o rapaz pediu para me namorar, eu aceitei, e depois eu descobri que ele era um endemoniado, pastor, dentro da igreja. Ou então: pastor, o irmão me chamou e me pediu, falou que estava em aperto, e me pediu para ir ali nas Casas Bahia, ou na Ricardo Eletro, para tirar um fogão para ele, que ele estava sem fogão, e ele, pastor, ele falou assim: em nome de Jesus, eu vou te pagar um dia antes de vencer o carnê. Pastor só pagou a primeira, nunca mais pastor me pagou, e o que é pior, saiu da igreja e foi para outra, foi dar golpe em outro local. Diga assim: até Jesus mandar esse demônio embora. Ele vai mandar. Quando Jesus entra, ele muda a atmosfera. Ele muda a atmosfera. Irmãos, eu tenho um pedido a Deus: Senhor, enche esta casa com a tua glória. Hoje, antes do culto, não tinha ninguém, ainda estava tudo apagado. Eu disse: Deus, enche este local com a tua glória. Você sabia, irmãos, que por trás de roupinhas bonitinhas, de cabelinhos bonitinhos, de fachadas bonitinhas, tem espíritos que têm que sair? Você sabia disso? Sabia disso? Algumas coisas bonitinhas, engraçadinhas, e por trás tem um espírito imundo. Espírito imundo é aquele que está na podridão das sexualidades, das bestialidades. É um espírito imundo. Vícios de pornografia, de internet, os vícios mais malucos, mais abjetos. É um espírito imundo, um espírito de mentira, de engano, que não paga, que dá golpe, que apronta para lá, que apronta para cá. Espírito imundo. Sentado, diga-se, sentado todo sábado. Hoje contextualizamos todo culto, dá até a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Mas não vale 1 litro de detergente, porque é imundo, aquilo é imundícia mesmo. Quando Jesus entra em cena, a atmosfera muda. Quantos gostariam, irmãos, de começar uma oração séria, dizer: Deus, muda a atmosfera da nossa igreja, muda a atmosfera, Senhor, para que quando a gente entre, Senhor, no ambiente, diga: Deus, o que é isso? Eu vou sair daqui, porque a coisa está pesada, está estreita. Já contei uma vez, não sei se você estava, não estava, vai ouvir de novo. Campanha em São Cristóvão, um missionário Sóstenes, pregando no campo de São Cristóvão. Isso tem mais de 30 anos atrás. Eu era jovem, desviado, um pé na igreja, um pé no mundo. Levava meu pai só para ser o motorista, e depois era um acordo que tínhamos ele: você me leva para o culto, depois você pode sair com o carro. Aí eu ia para o baile. Eu lembro que numa noite a gente lá, por alguma razão, tivemos que voltar de ônibus. Não fui eu, não. Os irmãos que voltaram que falaram isso. Quando o ônibus parou no Campo São Cristóvão, e aquela crentaiada toda entrou no ônibus, e o ônibus arrancou, quando chegou no Largo do Pedregulho, diz os passageiros assim, uma mulher deu um grito: para o ônibus! O homem deu uma freada sem saber o que era. E todo mundo olhou para ver o que era. E ela gritou assim: para que eu vou sair. Tem muito crente nesse lugar. Era uma mãe de santo. Irmãos,
Quando o Senhor entra, a atmosfera muda. Quando o Senhor entra, a atmosfera muda. Eu quero que você comece a desejar isso. Deus, muda a atmosfera da minha igreja. Diga, muda a atmosfera da minha igreja. Quando a atmosfera muda, irmãos, começam a ter testemunhos de cura ainda com mais e mais quantidade. Quando a atmosfera muda, irmãos, a gente começa a ter testemunhos de emprego, de casa própria. Quando a atmosfera muda, a gente começa a ter testemunho de maravilhas e maravilhas e maravilhas e maravilhas. Começa a pipocar testemunhos, e eu profetizo nesta noite que essa igreja vai virar uma panela de pipoca que vai pular testemunho em todo lado. Em todo lado. Recebi isso hoje. Eu vou dizer assim, vai ter testemunhos nesse lado. Você vai dizer, tomamos posse, entendeu? Vamos fazer aqui uma aula espiritual. Você entendeu o que eu falei? Vai ter testemunhos desse lado. Calma. Vai ter deste lado. Vai ter deste lado. Deste lado, deste lado, deste lado, deste lado, deste lado. Toma posse. Toma posse. Toma posse. Quando o Senhor entra, a atmosfera muda. Diga amém, meu irmão. Diga glória a Deus. Quando ele entra, o diabo sai. Imundo, sem vergonha. Está ali, incubadozinho. E o bichinho sem vergonha. Diga assim, o diabo é porta-voz. Volta o 35, volta o 35. Retrocedo o 35. Jesus repreendeu e disse, cala-te e sai dele. Não, 34, volta o 34. 34. Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste, olha a concordância. Vieste para nos destruir ou para me destruir? Diga assim, tinha mais. Tinha mais. Tinha mais. Diga assim, queima ele, Senhor. Queima ele. Queima ele, Senhor. Queima ele. Queima ele, Senhor. Queima. Queima esse espírito de engano. Queima ele, queima ele. Vieste para nos destruir, sei que tu és o Santo de Deus. Ele sabe mesmo. Aquele lugar não era para ele. A casa de Deus não pode hospedar demônios. Você concorda com isso? Diga, a casa de Deus não pode hospedar demônios. Não pode, não pode. Quando ele entra em cena, ele muda o quê? A atmosfera. Está na Bíblia isso? Amém ou não amém? Versículo 29. Capítulo 1 de Marcos 29. Marcos 1, capítulo 1, 29, nós lemos. Agora, olha só. Logo que saíram da onde? Foram com Tiago e João à casa de quem? Simão e André. 30. A sogra, posso ouvir? A sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela Jesus. Então ele se aproximou dela, tomando-a pela mão, ajudou-a a levantar-se. A febre, escute isso, diz assim, quando Jesus entra na casa de culto, a atmosfera muda. Diga, e quando entra na nossa casa, a atmosfera muda. Receba essa palavra hoje. Ele sai da sinagoga, mandou o demônio embora, fedorento, mandou para o inferno. O que ele faz? Entra na casa de Pedro. E quando chega na casa de Pedro, dentro da casa de Pedro, no lar que Pedro mora, ele está cuidando da sogrinha. Aqui está uma palavra para nós homens. Cuida da tua sogra. Amém? Amém? Diga assim, homens, tratemos bem as nossas sogras. Quando ele chega na casa de Pedro, a sogrinha está doente, a sogrinha está enferma, a sogrinha está deitada, a sogrinha está passando mal. Diz a Bíblia que ele chega, se aproxima dela, e ela é o quê? É curada.
ela é curada. Quando Jesus entra na nossa casa, a atmosfera muda. Você crê nisso hoje? Diga assim: a minha casa, ela vai ser uma casa que a cura e a graça de Deus vai reinar. Recebe essa palavra hoje, irmão. Recebe essa palavra hoje. Então se aproxima, toma ela pela mão, ajudou a levantar-se, a febre a deixou, e ela começou o quê? Eu vou falar algo aqui, irmãos, e dizer: Deus, me perdoe as concepções erradas. Às vezes é muito fácil a gente criticar quem não está servindo. É possível que esse não servir é em razão de uma forte e terrível doença que prende essa pessoa. Antes de criticar quem está deitada, estirada, sem fazer nada, tenha de Deus o discernimento, porque pode ser que aquele comportamento é porque a pessoa está sofrendo. Antes de criticar, leva Jesus para a tua casa. Antes de criticar, leve Jesus. Olha o que diz esse versículo aqui, irmãos. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e lhe falaram a respeito dela. Versículo 11, versículo 31. Então aproximou-se dela. Só existe uma maneira de Jesus se aproximar, ou de alguém se aproximar de alguém: é indo para perto. Só tinha uma maneira de Jesus se aproximar da sogra de Pedro. Só tinha uma maneira. Você sabe qual era a maneira? É levar Jesus para lá. Quando levaram Jesus para lá, imagine que aquela caixa de som é ela, é a sogra que está doente. Mas quando levaram Jesus para lá, ele ficou perto, aproximando-se. Eu quero fazer um desafio a você hoje. Leve Jesus para a tua casa. Leve para os teus quartos. Leve para a cozinha, leve para a despensa, leve para o quintal, leve para o banheiro. Leva Jesus, vamos lá para casa hoje. Porque quando ele chega, a atmosfera o quê? Muda. Ele chega na sinagoga, a atmosfera muda. Ele entra em casa, a atmosfera muda. A palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Significa que ele continua em validade. Essa semana, Josélia veio conversar, dando testemunho, chorando. Culto aqui, conferência de mulheres. Ela contou que não dormiu, né, Josélia? Se eu errar, você... 2 noites sem dormir. Aquele tipo de doença que só não doía a unha que ela cortava e jogava no chão. O resto doía tudo. Ela era uma dor ambulante. Aí ela me senta lá na galeria. A profeta que está pregando aqui, aquela pastora de Minas, do nada, do meio da pregação, ela fala assim: eu vou tratar um assunto aqui, vou falar um assunto, e fala o nome da enfermidade que a Josélia acreditava que tinha. E a profeta diz assim: olha, isso é espiritual, isso é algo da alma, e nesta noite o Senhor te cura. E a Josélia diz que imediatamente fez assim, e eu disse imediatamente. Ela não dormia, e hoje tem que botar despertadores, 2, 3, 4, porque não levanta. Pastor, estou com um problema, não levanta. Eu tenho um sono de prego, de superbunde, de araldite, sei lá o que. Eu tenho que botar 2 despertadores, 3.
atmosfera muda. Quando ele entra, tem demônio escondido. Tem demônio escondido, tem demônio imundo. Imundo é aquela coisa nojenta, aquela coisa diabólica. Lembra aquele bordão na televisão? Aquela personagem que até foi para a eternidade? Ele só pensa nisso. É demônios que estão na igreja, mas está pensando no futebol, não sei o que lá. É um demônio, um espírito de engano. Falso, não é verdadeiro. Não é sincero. Mas sabe, irmãos, vai ficar até o dia que a atmosfera começar a mudar. E eu peço a Deus nesta noite que a atmosfera mude em todos os departamentos. Eu queria que você declarasse: Senhor, a atmosfera vai mudar em todas as áreas, em todos os setores. Vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar a atmosfera. A atmosfera vai mudar. Dirigi a congregação da Alvorada, bem novinho, 20 e poucos anos, dirigindo uma grande congregação. Já contei uma vez aqui, não sei se você lembra disso. Lá na Alvorada, aquela antigamente, as cadeiras todas aqui em cima, eu estou lá na minha cadeira de dirigente da congregação. Aí eu digo assim, naquele culto assim: a irmã fulana canta um hino. Era uma jovem já meia balzaquiana, uma jovem da igreja. Aí ela levanta e vem e pegou o microfone e: eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém, 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 igreja. E eu estou lá sentado lá: vamos embora, canta logo, filhinha, canta logo, lindinha. Irmãos, ela diz para os músicos, dá a música, o hino que ela vai cantar, e de repente no meio da igreja, a serva de Deus da círculo de oração diz assim: desce! Foi tão forte que eu não entendi o que está acontecendo. Eu olhei para ela: desce desse lugar. E eu na hora fico na carne, não vigia, que o pastor às vezes fica na carne mesmo. Aí eu olhei para aquela irmã e falei: ela está me desrespeitando. Eu mandei a moça cantar, ela mandou descer. Fala para ela, acabar o culto eu vou ter uma conversa com ela. Eu mandei a irmã cantar, a outra manda descer: desce, desce, desce. Eu falei: Deus, como é que eu resolvo essa situação? Eu vou ter que brigar com uma que está mandando descer e com a outra que está passando vergonha. A garota congelou, eu falei: Jesus, e agora o que eu faço? Eu peguei meu microfone, canto conjunto. Acabou. Não vai embora não, fica aí, fica as duas aí. Eu vou começar primeiro com a que mandaram descer, né? Para liberar ela, para pegar a outra tem cabelo branco, eu vou tratar melhor a outra. Falei: minha irmã, eu quero te pedir desculpa, perdão, pela vergonha que você passou. Ela começa a chorar, assim: não, pastor, eu que tenho que pedir perdão. Eu falei: como assim? Não, pastor, eu estou vivendo em adultério, estou com o pé na jaca, na meleca e não sei mais aonde. Eu falei: menina, pastor, é verdade, foi Deus purinho. Eu estou até o fio de cabelo de pecado, de nojeira. A garota está com um talento, irmãos, aquela coisa, se Deus veio assim, derramou talento nela. Voz linda, um talento de Deus tremendo, mas completamente enxafurdada na lama. Mas língua estranha na igreja, falava, cantava bem, aleluia, falava mistério, e acabava enganando. Dispensei ela, falei: minha filha, você está disciplinada? Vai, pode ir embora, hein? Vou lá falar com a irmã: minha irmã, eu te peço perdão, porque eu me precipitei. A irmã está certa, obrigada, a irmã me ajudou hoje, obrigada. Você entende, irmãos? Às vezes o espírito imundo está dentro, até Jesus chegar, e quando ele chega a atmosfera muda. Eu queria que você começasse a dizer: Deus, muda a atmosfera, muda a atmosfera, muda a atmosfera, muda a atmosfera. Aí ele sai da casa de culto, da sinagoga, e vai para casa. E quando chega em casa, quem está ali, estirada numa cama? Uma mulher, uma anciã, enferma, doente, com febre, morrendo aos poucos. Você sabia que febre mata? Febre mata. Febre mata. Febre mata. Se você minimizar, ela mata.
A coitadinha está lá de febre, torrando de febre. Ele chega, se aproxima e a atmosfera muda. E quando a atmosfera muda, diz o texto, passando ela a servi-los. Eu profetizo nesta noite que Deus vai mudar a atmosfera e você vai voltar a ver bênção. Vai ser bênção de Deus. A pessoa vai mudar. A pessoa, pastor, não faz nada na igreja. A gente fala, pastor, isso aqui não faz nada, só dá trabalho. É porque está com febre. Quando a febre sair, vai mudar. Amém? Diga assim, quando a febre sair, vai mudar. Vai virar instrumento, benção, poderoso. Ela passou a servir. Ela mudou radicalmente. Radicalmente. Quando Jesus entra, a atmosfera o quê? Muda. Diga assim, na igreja, em casa. Vamos para o terceiro ponto. O texto diz aqui, no terceiro ponto. Levantando-se alta madrugada, saiu para um lugar aonde orava e procuravam por todas as partes. Mas antes disso acontecer, diz a Bíblia, versículo 32, à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados, versículo 33, toda a cidade estava reunida aonde? A porta. Toda a cidade estava reunida aonde? A porta. Do lado de fora. Do lado de fora. Quando Jesus entra em cena, a atmosfera da igreja muda, a atmosfera da casa muda, e a atmosfera do lado externo, da vizinhança também o quê? Muda. Está na Bíblia isso? Está na Bíblia, versículo de número 33, que diz, toda a cidade, 33, achava-se na sinagoga, não, 4, Marcos 4, São Marcos 4 e 33, toda a atmosfera da rua mudou, toda, quando ele entra em cena, tudo muda na igreja, muda na casa e muda na vizinhança, amém ou não amém? Amém mesmo? Diga assim, nesta noite, eu declaro esta verdade para a minha vida. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, do lado de fora. Do lado de fora. O que Deus mandou dizer para mim e para você hoje? Nós vamos reivindicar essas 3 verdades para a nossa vida. Você nem ouviu o que eu falei, né? Vou repetir. Nós vamos reivindicar essas 3 verdades para a nossa vida. Diga assim, quero congregar num local em que a atmosfera seja cheia da glória de Deus. Eu só ouvi um amém, então eu vou repetir novamente. Diga assim, eu quero congregar numa igreja em que a atmosfera seja cheia da glória de Deus. Por que você está lá? Ah, porque a igreja é bonita. Por que você está lá? Porque tem estacionamento. Por que você está lá? Porque tem uma cantina com um caldo de mocotó. Uhul! Já contei para você aqui, o dia que quando morava em Niterói, e um abençoadinho, delegado da Federal, pastor, conhece a vigília de Xerém? Eu conheço. Me leva lá. Eu falei, poxa, o cara está cheio, buscando Deus. Saio de Icaraí, vou a Xerém. Leva ele, meu amiguinho de Xerém está lá. Quando eu paro o carro, falei, a vigília é aqui. Obrigado, pastor, obrigado. Me falaram que aqui tem um caldo verde. Ah, meu irmão, se ele não fosse delegado da Federal, eu dava voz de prisão. Era grandão, delegado. Eu olhei para ele e falei, como é que é? Não, pastor, porque todo mundo fala que vem aqui, fala que é demais, então quero provar. Falei, tu me fez sair de Caraí para vir a Xerém por causa da sopa. Eu quero estar num lugar que a atmosfera, ela tem a presença de Deus. Eu quero estar no local, não porque tenho amigos, não porque tenho amizade, não porque tenho meus primos, minha primaiada toda. Eu quero estar no local que a glória de Deus esteja presente. Você toma posse disso hoje, pelo amor de Deus. Diga assim, eu quero congregar no local que a atmosfera tenha a presença de Deus. Eu quero estar no local que os demônios têm que sair. Eu quero estar no local que a glória vai ser manifesta. Declara isso na tua vida hoje. Declara isso. Mas eu quero estar no local
em que Jesus vai na minha casa. O problema é que às vezes a gente não pode levar Jesus em casa, porque a coisa está tão, que não dá para levar Jesus. Não dá para levar Jesus em casa, porque está tudo fora do lugar. A pergunta para mim e para você hoje: Jesus pode ir na tua casa? Jesus pode abrir aquela gaveta dos DVDs e ver lá que só tem galinha pintadinha? Ou ele vai ver outras coisas? Hein? Pocoyo, ou ele vai ver outros DVDs? Que tipo de DVD Jesus vai ver? Ele pode ir na tua casa? Amém? Jesus pode abrir a tua geladeira? Eu sou meio enxeridão mesmo, fui na casa de um abençoado aqui da igreja, olhei aquela estante, falei, rapaz, não, coleção. É que eu coleciono. Falei, coleciona. 12 anos, 14 anos, sei lá quantos anos. Falei, meu irmão, antigamente o nome disso era bebida alcoólica, mas agora virou coleção. A pergunta é: Jesus pode ir na tua casa? Jesus pode ir no teu quarto? Ele pode ir no teu banheiro? Ele pode abrir o teu guarda-roupa. Se ele não pode, começa a mudar alguma coisa para ele poder estar lá. Faz isso. Faz isso. Anos atrás, meus filhos eram pequenos, não sei se foi a Raquel ou a Chares, levei meu chefe lá em casa. Na época eu trabalhava como representante. Ele sentou no sofá, eu fui lá, correr na cozinha para ver um lanche. Ele tira um cigarro, bota na boca, quando vai acender, acho que foi a Raquel, falou assim: ô moço, aqui em casa a gente não fuma não. Eu só ouvi o som, não, aqui em casa meu pai não pode fumar não. Quando eu chego, eu falei, meu Deus, o chefão era o dono da empresa, ele com o cigarro na mão olhando para ela. Eu falei, o que foi? Eu ouvi, mas só para... O que foi? É que ela é engraçada, falou que aqui não pode fumar. Eu falei, realmente não pode não. Falei, porque eu já fumei tudo, eu já fumei muito, fui viciado. Olha, e ele me libertou, e hoje eu quero distância dessa... Isso faz mal para a saúde, inclusive. Isso faz mal. Então eu vou lá na calçada. Ele saiu, foi lá na calçada, fumou e voltou. Quase que eu falei, agora fica um pouquinho lá por causa do cheiro, porque vai voltar, vai trazer o cheiro aqui para casa. Quando ele chega, a atmosfera muda. Nesta noite, quantos querem milagres nesse lugar? Oh Deus, faz milagres. Irmãos, ouvi... Josélia, vem cá, Josélia. Vem cá, Josélia. Josélia é a menina que mais fotografa aqui nessa igreja. Ela fotografa tudo. Até coluna ela fotografa e faz assim, e bota o rostinho dela. Vem cá, Josélia falou chorando. Eu disse chorando, porque as pessoas não sabem que é você, José. Olha que ironia. Josélia, ela é assistente de uma grande médica aqui no Rio de Janeiro. Trabalha com uma médica. Cadê o Igor? Está na igreja hoje? O Igor foi embora. Não é fácil, eu disse assim, irmãos, não é fácil. Cadê o microfone, Igor? Meu pai. Ele estava no pipoqueiro, Igor. Esse é o Igor, Igor com Y. Ele já foi melhor. Não, ele sabe qual é. O que você falou comigo chorando? Diga, irmãos, diga assim, quando Jesus chega, a atmosfera muda. Conta aquilo que você me narrou. Pai do Senhor, queridos. Assim, a emoção é grande porque falar em chorar, as pessoas me veem sorrindo o tempo todo, acham que isso aqui é constante. Eu tenho sim uma alegria no meu coração, sempre tive, e meu sorriso é eterno, sim. Meu sorriso nunca foi de dor, nunca foi de tristeza, embora muitas coisas já passei na minha vida. Está aqui minha família que não me deixa mentir. E nada me abateu, nunca fiquei de cabeça baixa, os irmãos nunca me viram eu triste por motivo de qualquer coisa que seja na minha vida. E, infelizmente, há 2 anos atrás, eu sinto realmente muitas dores,
dores constantes, que meu marido está ali também de prova, que várias noites eu fiquei sem dormir e tomando remédio um em cima do outro, como ele disse que eu trabalho com médicos, e eu nunca cheguei a ir para um posto de saúde ou uma emergência por causa de dores, porque eu estava sendo acompanhada. E há 2 congressos de mulheres atrás, e Deus vem falando comigo no congresso lá do acampamento, o pastor Samuel cantando aquele hino, ainda que a dor insista, né? E aí a gente eu não estava sendo parada por causa daquela dor. E naquele momento eu falei Deus, não me deixe parar com essa dor, não me deixe que essa dor pare, porque as pessoas com quem eu conversava falavam, eu tenho pessoas na família que estão paradas há 1 ano, sem andar por causa dessa dor. A minha dor era aqui na coluna e até o meu dedo do meu pé. Minha mão ela ficou atrofiada várias vezes, eu fazendo as coisas dentro de casa, chorando porque não tinha com quem contar. Às vezes minha mãe, tadinha, ficava o tempo todo do meu lado, e eu falava assim, essa dor não vai me parar. E várias vezes eu trabalhando e sentindo dor, eu falei, não, baixa, vou procurar um médico. E quando eu procurei um médico, ele falou assim, não precisa você falar nada, não. Eu já sei o que você tem fibromialgia. E essa dor não tem cura, essa dor você vai ser constante, e só o tratamento não adianta. Você tem que parar um pouco, e esse é emocional. E assim, eu sabia que era emocional, era da alma, mas eu não sabia o motivo realmente que estava me abatendo. E aqui no congresso, naquele dia, eu estava 2 dias sem dormir, aconteceu algo na minha casa, assim, comigo, realmente estava muito abalada, e naquele dia eu não ia vir para o congresso, mas quando a Chaves pediu para que eu ficasse na galeria, tomando conta de algo, assim, observando algumas coisas, eu falei para ela, em algum momento eu vou ter que sentar, que eu estava cheia de dor. E eu sentei justamente aqui na fileira onde a pastora estava pregando, estava aqui de frente. Aí foi quando ela falou, no meio da pregação, que ela sentiu que tinha mulheres que estavam enfermas aqui. E falou o nome da enfermidade, que era fibromialgia. Ela podia ter falado de câncer, ela podia ter falado de depressão, ela podia ter falado de osteoporose, podia ter falado de útero, de qualquer coisa. Mas ela falou sobre fibromialgia e falou que tinha uma mulher. E para não constranger essa pessoa, ela pediu que todas as mulheres se levantassem. E quando todas as mulheres levantou, eu estava sentada. Minha filha veio por trás de mim e falou assim, mãe, ela te conhece? Eu falei assim, não, ela não me conhece, filha. Mas Deus falou com ela para falar comigo, porque eu não sabia mais o que fazer. Aí, quando eu estava sentada ali, ele falou que era uma doença na alma. Eu falei, Senhor, eu não tenho doença na minha alma, mas se a minha alma estiver precisando de cura, que Tu venha curar nessa noite, que eu não venha sofrer, que eu não venha ser paralisada, que eu não venha ficar parada, prostrada, por motivo de doença. Ainda que eu esteja numa cadeira de roda, eu vou Te glorificar. Ainda que eu esteja morrendo de dor, sem dormir, eu vou Te glorificar. E isso... A minha filha falou, mãe, você não vai ter mais essa doença, você vai ficar curada hoje. Meu marido estava ali, aí foi quando Samuel orou pelas esposas, pela família, porque foi ordem da pastora. Eu senti ali, irmão, que a minha bênção tinha vindo naquela hora. E quando eu desci, as minhas amigas estavam ali, que eu fui tirar a oferta, eu falei, Josélia, você foi privilegiada. Mais uma vez, Deus provou que te ama, porque a mulher veio falar de fibromialgia, tinha para mais de 5.000 mulheres aqui, pelo jeito, não sei quantas mulheres tinham aqui, e ela falou assim, na minha enfermidade, e naquela noite, irmãos, até hoje, foi o que o pastor falou, eu estou dormindo tão bem, mas tão bem, que a minha cara fica inchada o dia todo, e quando eu chego no trabalho, já é quase 11 horas da manhã. E assim, eu já pedi até para a minha patroa, olha, não conta comigo antes das 10, porque eu estou dormindo mesmo, e graças a Deus, meus remédios eu parei de tomar. E na segunda-feira, isso foi no domingo, na segunda-feira eu fiz meus exames, 26 tipos de exame. Eu fiquei no laboratório fazendo meus exames e nenhum teve um reagente. Todos eles foram perfeitos. E assim, eu creio que eu posso sentir algumas dores, mas essa dor da alma eu não tenho mais. Eu fui curada e eu estou aqui para a glória e honra do nome do Senhor. Na carta do Apocalipse diz a palavra de Deus assim, ele falando, eis que estou à porta e bato. Ele está do lado de fora. Mas sabe, aqui em Marcos está dizendo que quando ele entra, a atmosfera muda. A atmosfera muda. A atmosfera muda. Tudo passa, irmãos. Tudo isso não é nada.
O principal de uma igreja não é o conforto, não é o ar, é a presença dEle. Diga a presença dEle. Diga a presença dEle, a presença dEle. Ah, irmão, podia ser uma tenda de lona, podia ser uma cobertura de palha, mas a presença dEle, a presença dEle, a presença. Quando Ele entra, a atmosfera muda. Declara isso, deseja isso. A gente fica esperando, irmãos, uma fila enorme sobre milagres de Deus, sobre mover de Deus. Mover de Deus. E a gente parece que não fica vendo isso. O começo da igreja, Deus é amor. Hoje já está na glória, missionário Davi Miranda. Vai na internet e veja como eram aquelas fotos. A decoração da igreja eram muletas e cadeiras de rodas penduradas. Parecia, você entrava assim, quem não conhecia, levava um susto. O que é isso? Muleta, cadeira de roda. O pessoal dizia, é gente que veio assim e vai andando. E deixou aí. E deixou aí para testemunhos. Quando Jesus entra, a atmosfera muda. Diga assim, ela muda na igreja. E ela muda em casa. Ela muda em casa. O nosso problema é que é quando a gente fala assim, qual é a doença? Câncer. Ah, meu Deus. Ah. E quando diz que é febre, a gente minimiza. A febre. Aí fala assim, é só uma febrinha. Febre mata. A morte começa com uma febrezinha. Naquele dia, Jesus entra e a febre sai. E porque a febre saiu, a inatividade também saiu. E porque a febre saiu, a paralisia também saiu. E o serviço começou. Há vidas hoje aqui que estão dizendo, pastor, meu marido não faz nada na igreja, minha esposa não faz nada, meu filho não faz nada, minha filha não faz nada, meu irmão não faz nada. Deus hoje está curando febres aqui. Diga para quem está perto de você, diga assim, te vejo servindo. Te vejo servindo, te vejo servindo, te vejo servindo, te vejo pela fé atuando, te vejo servindo, te vejo servindo, te vejo servindo, eu te vejo servindo, eu te vejo servindo, eu te vejo servindo, eu te vejo. Por que não servia antes? Febre. Outro dia atrás, o Gilberto foi recém-batizado. Tem um sonho em casa e falou com Deus, poxa Deus, eu queria fazer tanta coisa para ti. Aí chega no culto, o pastor Gesiel não sabe de nada, chega para ele, Gilberto, você vai hoje me ajudar. O homem ficou igual um pinto no lixo. Deus cumpriu a palavra dele. Diga assim, quando a febre sai, a gente começa a servir. A presença de Deus muda. Muda na igreja, muda em casa. E muda do lado de fora. Muda do lado de fora. As pessoas pararam na porta daquela casa. Irmãos, os teus vizinhos podem parar na tua porta? Ou você é o chato de galocha do local? Eles podem parar lá. Ah, não, aquele ali é... Aquele ali, meu Deus, aquele ali. Não, para, não. Só tem dedo para dizer, vocês vão para o inferno, é só para mandar a gente para o inferno. O pessoal pode parar na tua porta? Ah, irmão, se Jesus está dentro, vai ter milagre do lado de fora. Diga assim, se Jesus está dentro, vai ter milagre do lado de fora. Diga assim, a minha porta será um local de milagre. Eu declaro isso hoje sobre a tua vida. Aleluia. Jesus mudou 3 ambientes. 3 ambientes. A sinagoga, a casa e a rua. Então ele também tem que mudar as 3 áreas da minha vida. Ele tem que mudar as 3 áreas da minha vida. Ele tem que mudar a igreja que eu congrego. Ele tem que mudar a minha casa, a casa física e esta casa. E ele tem que mudar o local em que eu trabalho. Eu declaro isso sobre você hoje em nome de Jesus.
o local que você trabalha vai ser bênção. Aqui tem um amado, um testemunho de trabalho. A venda continua boa lá no macro? Continua? Vem cá, vem cá, vem cá. Esse amado aqui, vem cá. Agora o Igor está ligado. Viu? Está ligado. Ia cortar o salário dele. Aí ele já... João, deixa eu falar um pouquinho de você. João foi um grande gerente do Carrefour. Aí saiu do Carrefour e foi trabalhar no macro. Aí foi trabalhar no macro, bom sucesso. Ali é Itaoca, Vila Itaoca. Fizeram um macro num local, numa rua que faltou talvez uma consultoria para fazer aquele macro ali. A rua enche, uma rua abandonada, deserta, escura, é um local meio Iraque, Bagdá. Esse moço assumiu e falou: pastor, eu fui contratado pelo Macro, que é uma multinacional holandesa, para trabalhar aqui na Itaoca. Eu fui da área comercial, falei: não falei, né? Não sei se sentiu. Falei: Jesus, ajuda ele, Senhor. Porque o pessoal tem até medo de passar ali. O que esse moço vai fazer ali naquela rua? É bem perigoso lá, é bem perigoso. Tem até medo de passar ali. Ele pega uma loja aqui que estava praticamente abandonada. Quanto está vendendo hoje? Não, fala. Ela fechou agora em dezembro, fechou com 120% de crescimento. Foi a segunda maior da companhia no Brasil, com 85 lojas. Você pode entender, irmãos, que uma loja que está no final da lista, ela vira a segunda do Brasil. Esse moço gosta de orar. Esse moço gosta de andar com ele, com Jesus. E os meus colegas lá, nós chegamos lá tem um ano, né? E os nossos colegas lá, a maioria todos eles trocaram de carro, porque a empresa, ela dá comissão sobre o lucro, né? Então, quando chegou agora em fevereiro, uns 3 ou 4 lá estão tudo com carro novo, porque ganharam um baita prêmio. Então, eles nem acreditavam que aquela loja fosse dar um prêmio tão bom, porque a loja tinha uma imagem de loja derrotada. Falida. Dava medo de entrar na loja. Aí o servo de Deus vai e leva Jesus. Irmãos, uma rede nacional. A loja vira a segunda do Brasil em venda, irmãos. Você tinha que dar um glória a Deus por isso, irmão. Eu estou falando isso para dizer para você uma coisa. Quando Jesus entra em cena, a atmosfera muda. Você entende isso hoje, pelo amor de Deus? Amém. E o maior cliente do macro hoje, um dos maiores clientes, está ali, ó. Está ali, olha o Fábio ali. É o Fábio. Aí eu contei para o Fábio, né, o que aconteceu. Conversei com o Fábio. Fábio, aconteceu isso e isso. O Fábio: nossa, aconteceu tudo. Sabe. Ele sabe do resultado da loja que eu passo para ele. Entenda pela fé isso hoje. Quando ele entra, a atmosfera muda. Quando ele entra, a atmosfera muda. Creia nisso hoje. É palavra profética. Vem cá, Zé Carlos. Irmãos, Deus está dirigindo para isso hoje, porque a tua vida vai mudar hoje. Obrigado. Zé Carlos, dá o testemunho. Quando ele entra, a atmosfera o quê? Pai do Senhor para a igreja. Meus irmãos, pastor sabe, teve na minha casa, teve na minha empresa essa semana. E eu estou falando para vocês uma pessoa que estava morta e hoje está viva. Uma pessoa que foi criada no Evangelho, com 14 anos de vida, saiu para esse mundo e voltou com 33 anos de vida. Só que com vida de verdade. Porque dos 14 aos 33 foi morte, morte e morte. Mas Deus prometeu à minha mãe e falou para ela: ele não morre. Eu estou guardando ele para a vida, porque ele vai impactar essa terra. Ele é meu filho, do ventre da mãe dele, que a minha mãe que eu estou falando para vocês é a mãe de criação, que eu nem conheci minha mãe. E ela deu para minha mãe de criação um homem que estava escolhido por Deus no ventre. Tá? Estou falando para vocês que fui para o mundo, do mundo fui para o crime, do crime fiz tudo o que vocês imaginar. Cheguei até a ser escolhido para ser tesoureiro de uma grande facção no Rio de Janeiro, que hoje manda. E Deus lá... Quantos anos de cadeia? Praticamente a quadrilha levou 105 anos.
Quantos anos? 105. 105 anos de cadeia. Cumpriu quantos anos? Cumpri 18. 18 anos de regime fechado, cadeia. Até na Ilha Grande eu fui parar. Chegando lá, Papai do Céu maravilhosamente não deixou eu morrer. Porque no corredor que eu passei, já estavam meus matadores da minha vida. As pessoas que tiraram a minha vida estavam no corredor, torcendo já pelo meu cadáver. Mas quando chegou a morte na minha cela, lá Papai do Céu estava presente. Por quê? Porque a minha Bíblia estava aberta no Salmo 91, e quem foi me matar dizia ser servo de Deus. Quando ele pisou, ele voltou para trás. Volta, esse não pode. Esse não pode. E no outro dia, quem mandou me matar, me chamou e falou: a partir de agora você é meu braço direito. Quando ele entra, muda. Oh, Deus, Deus, Deus. E dali foi, gente, foi muita coisa, muita coisa, muita coisa. Todo mundo gostava de mim porque eu nunca me viciei, não gostei de droga, nunca odiava droga, e quem não usa droga dentro do presídio é o cara. E ali foi me dando vários cargos. Saí, dentro da minha casa tinha 100 quilos de droga. Na minha casa eu saía andando de carrão do ano e fuzil. E passando, Complexo do Alemão me deram pedra do sapo para tomar conta. E eu falei, Deus falando: isso não é eu, isso não é meu, esse meu filho não é meu. Essas coisas não tá certa. Só que eu não estou sabendo de nada. O amor era tão grande por mim, que de todo lugar que eu pisava, Deus me tirava. Todo. A polícia me pegava, Deus me tirava da mão da polícia. Eu fui parar no Mendanha, dentro da mala de um carro. Os polícias me pediram 100 mil, eu não tinha dinheiro. Daqui a pouco, o que aconteceu? Na mesma hora, o telefone que falou: não me serve mais, vocês já pegaram, mata. E ficou ao vivo para me escutar. Na mesma hora, Deus falou comigo: pode negociar a tua vida, que a tua vida é minha. Você não morre aqui nesse Mendanha. Me soltaram em plena Tijuca. Me botaram lá, me soltaram na praça com vida. Por quê? Porque tudo dos bandidos que eu tinha, eu dei para eles. E falei: agora eu sou crente. Chega! Eu não quero mais saber. Agora quem prende vocês sou eu. E para a honra e glória do Senhor, aqui nesta igreja tem membro de pessoas que testemunham o que eu estou falando. Está ali o Severino. Por favor, Severino, fique em pé aí. Por favor. Eu, na minha idade de adolescente, eu era funcionário dele. Eu trabalhava com ele, tocava na banda de música com ele. Tudo que eu estou falando para vocês, eles oraram para não acontecer. Eles fazem parte de uma oração de vida, porque o Severino está ali. A esposa dele está ali. Tudo me viram com 14 anos. Me viram tocando na banda de música. Me viram ser um jovem de Deus. Mas por um cochilo, irmão, o diabo bagunçou. Tá? Tem perfuração no meu corpo. Tem coisas terríveis. Mas hoje eu tenho uma certidão negativa. Limpinha. Eu não devo nada para ninguém. Hoje eu sou empresário. Pastor esteve na minha empresa. Hoje Deus... Pô, tem muita coisa a mais. Deus fez muita coisa. E eu agradeço a oportunidade, porque esse testemunho está sendo consagrado para salvar a vida. E eu irei subir os morros e ir nos presídios buscar as almas que eu conheço, que Deus já mandou tirá-las de lá. Está sendo preparado. E isso vai acontecer. E os irmãos vão ver que é glória de Deus. Pura. Aleluia. Amém. Agradeço a oportunidade. Aleluia. Em nome de Jesus. Repita comigo. Diga: quando Jesus entra em cena, 3 atmosferas mudam. Quando Jesus entra em cena, 3 atmosferas mudam. Mudam! 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 Esse prédio foi comprado sem dinheiro, porque ele falou: toma, compra, parta para cima. Tem hora que você fala: Deus, menos, Senhor, porque você olha a conta do banco. Mas ele diz: sou eu que estou mandando. Vai, vai, vai. A última avaliação foi 20 milhões essa propriedade. Quando ele entra em cena, a atmosfera muda. Quando ele entra em cena, a atmosfera muda. Eu quero que você comece a desejar isso em glória. A atmosfera muda. Eu quero ver cadeiras de rodas deixadas. Eu quero que você deseje isso. Diga assim: eu quero ver lares restaurados. Eu quero ver famílias restauradas. Eu quero ver famílias restauradas. Eu quero ver mudanças.
Mudanças. Está aqui Guedes com Sandrinha. Quantos anos vivendo junto? Eu não ouvi, a igreja não ouviu. 28 anos amancebados. 28 anos juntados em pecado. Santa Ceia, andando, olhando. Falei, não pegou o cálice? Tu não toma Santa Ceia? Não, eu sou juntado, não sou casado. Vai casar. Vai casar. E Deus moveu as águas e casou. Meu irmão, quando ele entra, a atmosfera muda. Quando ele entra, a atmosfera muda. Repita isso, diga, quando ele entra, a atmosfera muda. Diga isso, quando ele entra, a atmosfera muda. A atmosfera muda. Ela muda. Ela tem que mudar, irmãos, ela tem que mudar. Eu não quero estar numa igreja, bonitinha não. Já diz o filme lá, bonitinha mas ordinária. Eu tenho medo dessa palavra bonitinha. A nossa igreja, ela tem que ser cheia da presença de Deus. Porque o imundo tem que sair. O imundo tem que sair. O espírito da mentira, do engano tem que sair. Tem que sair. Ou não tem, ou você vai deixar aí. E o sem vergonha fala pelo auditório. Você veio aqui nos destruir. Nós não te queremos aqui. Não, vai ter que sair. Porque vai ficar só a presença de Deus. A minha casa, a tua casa vai ter Jesus. Ela vai ter, e ele pode abrir a geladeira. Você pode dizer amém? Ele pode abrir o armário, amém? Ele pode abrir as gavetas do quarto, amém? Pode abrir as gavetas do quarto. Pode abrir. Ele pode abrir a gaveta do quarto. Pode abrir, ele pode abrir. Pode ou não pode? Pode. Ele pode abrir. Ele pode abrir a carteira da mocidade da igreja, não pode? Lembra aquela que eu contei? O rapaz deixou a carteira no banco, eu fui pegar a carteira para ver de quem era, e quando eu abri para ver a identidade, fui ver lá dentro onde guarda o dinheiro, tinha um saquinho plástico com um negócio. Eu falei, ele é solteiro. Aí eu chamei ele, fulana, carteira, é minha, pastor, graças a Deus, está tudo aqui, o dinheiro, tinha uma merrequinha lá. Eu falei, mas tem esse negocinho aqui, é do meu primo. Aí eu falei, puxa vida, você agora me deixou mal. Tu me deixou mal porque eu achava que você era Coca-Cola e tu é Fanta. Você, do teu primo. Não é do meu primo, você. Eu falei, para. Faz o seguinte, vaza, porque o que tu explicar vai piorar mais ainda. Jesus pode ver a tua carteira? Ele pode ver a tua conta bancária? Quando ele entra, muda. Quando ele entra, muda a atmosfera. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que defraudava não defrauda mais. Aquele não mais. Ele nos fez nova pessoa, nova criatura. Assim, quem está em Cristo é uma nova o quê? Criatura. Ele muda na igreja, muda em casa e ele muda na vizinhança. Ele muda na rua. Ele muda no trabalho. No meu trabalho, vão dizer... No teu trabalho vão dizer, fulano é uma bênção. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Vão dizer que você é o melhor funcionário. Eu tenho um vizinho que tem uma fábrica de plástico, o Craveiro conhece ele, compra da fábrica dele. Estou evangelizando ele. E outro dia eu quase falei, meu Deus, eu vou dar um ósculo nesse homem. Falando da crise, da economia, papo vai, papo vem, ele vira e fala assim do nada. Mas eu não posso reclamar muito não. O meu melhor funcionário, o meu melhor funcionário, vou para o exterior, descansa. Ele é crente. Eu falei, meu Deus, meu Deus. O meu melhor funcionário é crente. Não conheço, não sei o nome, não sei quem é. Mas se não puder encontrar aqui, vou encontrar no céu. Quem foi o encarregado da fábrica de saco plástico? Quero te dar um abraço, porque você deu um bom testemunho. Quando ele entra, muda. Eu quero terminar esta noite fazendo uma pergunta. Você diz que é crente. Jesus já mudou esses 3 espaços que você vive?
A igreja, a tua casa, a tua vizinhança. Pense. Você percebe essa mudança? Ou você diz, a minha casa é o inferno? Ele já mudou esses 3 espaços? Se não mudou, alguma coisa está fora do lugar. E a mudança tem que ser hoje. Eu quero profetizar sobre a tua vida uma honra excelente sobre a tua casa. Eu quero profetizar sobre a tua vida uma honra excelente na tua vizinhança. Eu quero profetizar na tua vida que você vai ser um instrumento poderoso nessa igreja. Um instrumento poderoso nessa igreja. Vai ser um instrumento tremendo nessa igreja. Em nome de Jesus, você vai ser canal de bênção. Você vai ser uma ferramenta de Deus poderosa. Porque Ele chegou, a atmosfera o quê?